Olá, queridos e queridas, canal Bíblia e Fé, Pastor José Rodrigues. Hoje aqui mais um vídeo para você. Vídeo edificante, vídeo que fala da palavra de Deus, tá bom? Então quero trazer hoje para você mais esse vídeo importantíssimo, assista até o final. Isto é para a sua edificação. Então eu proponho hoje um tema bem interessante, né? E eu quero falar dentro desse tema, certo? Quero falar como era, como eram os seres humanos antes do dilúvio, tá bom? Então, para poder você entender o tema que eu vou trazer hoje para você, eu preciso falar como era a humanidade antes do dilúvio. E para isso, claro, eu vou ter que utilizar várias Bíblias, Bíblia de estudo. Não vou ficar aqui o tempo todo citando textos da Bíblia, nem também dos livros, né, quais eu vou utilizar, mas dentro daquilo que eu já tenho decorado e li nesses livros, eu vou trazer para você mais ou menos uma ideia de como era a humanidade antes do dilúvio. Bom, então vamos em frente, sem perda de tempo, vamos ao tema de hoje. Então o tema de hoje, e eu acredito que você vai gostar, é dilúvio, castigo ou misericórdia? Então a pergunta é, dilúvio foi um castigo de Deus ou misericórdia de Deus, né? Então dilúvio é o tema, castigo ou misericórdia? Gênesis capítulo 6 a 9 narra, claro, a história do dilúvio. Mas também não somente a Bíblia narra, outros livros narram, né? Às vezes até um tanto quanto confusos, confundindo o dilúvio, alguns dizendo que não era sal, e vai indo, né? São muitas coisas, mas não é sobre isso que eu vou falar no momento atual, tá bom? Vou falar sobre exatamente como era a população antes do dilúvio e por que Deus produziu o dilúvio. Isso foi um castigo ou foi a misericórdia de Deus para com a humanidade? Então vamos em frente para nós isso, tá bom? Então vou trazer aqui para você isso com todas as letras, bem direitinho, e é importante que você entenda isso. Vamos em frente aqui. Bem, como eu disse a você, para saber como eram as coisas antes do dilúvio, como era a humanidade, eu precisei ter algumas Bíblias, né, de estudo, acessar algumas Bíblias de estudo e também livros, outros até mesmo apócrifos, né, históricos, para poder ter uma ideia de como era a sociedade antes do dilúvio. Então eu coloquei aí uma imagem de alguns livros, a imagem de 3 Bíblias, para você entender de onde vêm essas informações. Pode ser que eu traga informações aqui que você acha que não é verdadeira, porque foram informações de livros apócrifos, porém eu não considero os livros apócrifos inúteis. Eu não coloco eles como minha regra de fé, mas eu os considero muito bons como livros históricos. E ali o que está contido ali nos livros apócrifos é mentira, certo? São histórias e não foram dignos de, é claro, de colocar no cano. Quero dizer também que para mim a Bíblia é a de 66 livros, eu conformo com essa canonicidade aí desses livros, dos 66 livros, e para mim já é o suficiente para minha regra de fé. Porém, quando eu vou falar de alguma coisa que envolve algo mais, alguma história a mais, então eu não tenho problema de usar apócrifo e alguns outros. Bom, então, como era, né, a população, como era a humanidade antes do dilúvio? Vamos aí. Bem, eu escrevi algumas coisas aí, você pode até ler, né?
alguns textos bíblicos, Deuteronômio, certo? Também o Gênesis, é claro, mas o objetivo maior é mostrar como era a humanidade naquela época. A gente, quando lê a palavra de Deus e fala sobre os gigantes que existiam sobre a face da terra, e que a gente migra lá para o livro de Enoque, e a gente lê em outros livros apócrifos também, e a gente percebe que aquela humanidade estava muito corrompida, estava desvarada, e era um povo que estava cada vez mais se aprofundando na maldade. E é por isso que chega o momento em que Deus fala que não vai suportar aquilo e que vai, na verdade, destruir aquela humanidade, certo? Vai destruir os seres humanos, vai fazer algo para destruí-los. E, claro, lá nesses textos que eu estou citando aqui, fala sobre os gigantes que existiam sobre a terra, que, segundo a Bíblia, era o produto de mulheres que fizeram sexo com mulheres, os homens que fizeram sexo com os filhos de Deus. Há muita polêmica a respeito disso. Alguns dizem, não eram os anjos. O livro de Enoque diz que eram os anjos caídos. Mas a Bíblia, alguns interpretam, não, aí eram os filhos de Caim com os filhos da descendência de Sete. E assim por diante. Há muita controvérsia, eu não vou entrar nessas questões, mas a realidade é que a terra estava se tornando cheia de maldade, homens cheios de maldade, e não havia condições nenhuma daquela população que existia naquela época subsistir na face da terra. Vamos em frente. Então eu coloquei aí mais algumas imagens de Gênesis capítulo 6, versos 5 a 7. Você pode ler o texto lá. Aí mostra que a humanidade estava cada vez mais piorando, havia gigantes, as pessoas até ficavam tímidas e se escondiam ou se retraíam quando passavam esses gigantes na frente dessas pessoas. Esses gigantes destruíam as lavouras que os humanos produziam, que os seres mais comuns produziam. Alguns, segundo alguns livros apócrifos, se alimentavam até de carne de seres humanos e eram homens gigantes com mais... Alguns livros dizem que eles tinham mais ou menos 3 metros de altura, outros dizem que eles tinham mais do que 3 metros de altura, porém a Bíblia deixa mais ou menos que eles ficavam aí um pouco abaixo de 3 metros de altura. Mas alguns livros apócrifos dizem que eles eram bem mais altos do que isso. Bem, eu não vou entrar nesse mérito nem fazer questionamentos por causa disso. Só sei que eu trago essas informações de livros apócrifos também. Eu li e outros livros eu também já li a respeito do assunto e também da palavra de Deus. Então, estava horrível, né? E da forma que continuava, era impossível que a humanidade continuasse subsistindo. Também a Bíblia relata nesses textos aí que naquela época havia grandes gigantes, era sobre a face da terra, ou seja, não somente homens, mas também alguns dizem, haviam os dinossauros, até seres voantes, gigantes, que podiam até pegar pessoas. A Bíblia não diz isso com clareza, mas alguns livros dizem, certo? E alguns exegetas até que concordam um pouco com essas coisas. Então eu acredito que sim, que aquele momento da humanidade era um momento difícil e que Deus não deixaria essa humanidade subsistir
porque ela se afastou totalmente de Deus. Depois, daqui a pouquinho, a gente vai mostrar que uma família não se afastou, mas a humanidade estava totalmente afastada de Deus, e o que prevalecia era a lei do mais forte. Não havia justiça, e os mais fortes mandavam, desmandavam nos mais fracos, oprimia, e a injustiça era gigantesca sobre a face da terra, a ponto de Deus jurar que não deixaria a humanidade viva. Então vamos em frente para a gente continuar com o comentário deste vídeo. Então, algumas coisas interessantes eu trago também aqui. Por exemplo, eu trouxe de alguns livros as informações de fragmentos de argila cuneiforme que contém em partes da epopeia de Gilgamesh, história você talvez que seja formado em história conheça, e eu não vou explicar muito sobre isso, senão o vídeo fica muito grande. Mas tem aí, eu trouxe aí alguns tablets argila que foram encontrados, é claro. Eu expus aí e mostrando algumas coisas sobre aquela humanidade antediluviana, certo? E até também algumas coisas traz sobre o pós-dilúvio, mas essas aí é mais especificamente sobre a humanidade antediluviana. Vamos em frente. Bem, agora nós temos aí a ordem de Deus para Noé. Isso aí foi dada, essa ordem, em Gênesis capítulo 6, versos 15 a 16, para Noé construir uma arca em que ele poderia salvar a si e a sua família e algumas espécies da face da terra, certo? Então, veja que coisa gigantesca, né? A arca de Noé. Os cálculos que alguns engenheiros fazem ao ler a Bíblia e também ao ler outros livros apócrifos e história, que na história relata-se pouco sobre isso, mas os livros apócrifos relatam muito. Então, eles dizem que essa grande arca que Deus ordenou a Noé construir tinha de 135 a 150 metros de altura aliás, de comprimento, e cerca de 22,5 a 25 metros de largura, com 13,5 metros a 15 metros de altura. São medidas aproximadas desse gigantesco navio que Deus ordenou Noé construir. Mas como construir com tanta precariedade, falta de equipamentos? Mas quando a gente lê esses livros, a gente percebe que eles conseguiram construir e utilizaram a tecnologia da época, né? E uma coisa que a gente percebe nos livros é que Noé, apesar de ter recebido a ordem e utilizar a sua família para construir, ele não fez isso sozinho, mas ele utilizou mão de obra dos homens daquela época para ajudar na construção desse grande barco, esse gigantesco barco. É muito interessante isso, eu fico maravilhado quando eu estudo essas coisas. E observe que numa época em que não havia técnica de engenharia, Deus dá a Noé para construir esse gigantesco barco que você está vendo aí, todas as instruções, e ele o fez, e o barco resistiu todo o dilúvio. Assim é o que conta a história. Então, lá em Gênesis capítulo 6 e até o 9, né? Gênesis capítulo 6, 7, 8, 9, fala sobre a questão do dilúvio, e aí mostra que a humanidade daquela época, antes do dilúvio, não tinha condições nenhuma de subsistir, porque abandonaram totalmente a Deus, e prevalecia a lei do mais forte,
E então, o que é que acontece? A gente, quando lê outros livros que encaixa também mais alguma história sobre isso, a gente percebe coisas fantásticas, comparando também com o que a Bíblia diz. Então, Noé recebeu instruções que homens de hoje é que estão descobrindo que aquelas instruções que foram dadas a Noé eram instruções da construção de um barco que jamais poderia entrar água naquele barco. Interessante que isso só veio ser descoberto hoje. E a verdade, ou seja, recentemente, há mais ou menos um século, 2 séculos, é que os homens começaram a descobrir sobre isso, sobre a utilização daquelas madeiras que estão explicitadas na Bíblia. E interessante aí você ver aí o filme de Noé, né? Noé já, o dilúvio tinha tomado conta da região, de toda a terra, vamos dizer assim, e Noé procurando uma forma de ver se já existia terra, né? Para sair da arca, como ele mesmo viu, você vê aí nesse filme, soltando uma pomba, soltando essas aves para descobrir se havia já terra, né? Que não houvesse água, que não estivesse coberto d'água. E também aparece aí o arco-íris, que Deus fez um concerto com Noé para não destruir mais a terra com água. Então, veja só, é muito bonito, muito interessante isso, mas eu quero aqui dizer para você que tudo isso foi feito e as pessoas dizem foi o castigo de Deus sobre a humanidade. Claro, foi o castigo sobre os ímpios, mas aos justos, que era a família de Noé, foi a misericórdia de Deus. E não somente isso, a única forma que Deus encontrou de a humanidade se multiplicar novamente sobre a terra, e estamos aí até hoje e ainda não, não chegamos à autodestruição e nem vamos chegar. Certo? A Bíblia não diz que nós chegaremos agora nessa fase pós-diluviana à autodestruição. Nós não chegaremos à autodestruição, como alguns querem dizer. Certo? Até mesmo porque é Deus que está no controle. Mas aí está, né? E agora, bem recentemente, é que os cientistas americanos, né? Cientistas americanos, eles procuraram fazer uma réplica da Arca de Noé e eles analisaram a madeira de golfe, né? Que não está bem explicitada na Bíblia, mas eles uma madeira bastante interessante porque ela é resistente à putrefação, certo? Por isso foi utilizado, Deus tendo a Noé utilizar aquela madeira, porque é resistente à putrefação. E também observe que foi ordenado a usar betume, que hoje o pessoal chama de piche, né? Só que aquele betume era bem mais eficiente do que o piche que nós usamos hoje. Porém, isso é um selante. E esses engenheiros descobriram, construindo uma réplica da arca, que não, como não existia pregos na época de Noé, claro, não foi usado pregos, e eles descobriram uma forma de encaixe que é uma técnica gigantesca, moderna, que faz o encaixe da madeira e ela jamais se desencaixa. E também descobriram que o betume, ou seja, o piche, é um excelente selante e que, além de ser um selante, preserva a madeira por causa da água. Então, todos esses detalhes foram descobertos agora na ciência moderna. Os homens pesquisando, buscando, né, este conhecimento, então descobriram isso, uns encaixes de carpintaria, e foi isso que eles perceberam que foi utilizado na Arca de Noé para que ela fosse tão resistente. Então, concluindo o
vídeo de hoje. Foi castigo para os ímpios da época, mas foi misericórdia de Deus para aqueles seres humanos que continuavam obedecendo a Deus e crendo em Deus, e no caso já só se encontrava a família de Noé, e deram sequência à nação pós-diluviana, da qual nós descendemos e estamos aí. E eu quero trazer uma mensagem bem confortante para todos os humanos hoje. Relaxe, porque por mais que alguém diga isso por aí, na mídia, a humanidade, a partir desse momento, a partir do dilúvio, ela não mais vai se autodestruir. Aquela sim ia se autodestruir, e então não sobraria ninguém para Deus cumprir a sua promessa a respeito de salvar a humanidade. Então foi por isso que Deus ordenou a destruição total, para que novos humanos reinicializassem a habitação sobre a terra, e aí estamos nós, e ainda tem muita coisa para acontecer. Vem aí grande tribulação, que é uma certa purificação sobre a terra, depois vem a vinda de Cristo, o juízo final, e assim a eternidade com Deus. Muita coisa para acontecer, mas fique tranquilo, a humanidade não vai se autodestruir. Então, é essa mensagem que eu trago hoje para você. Para eu fazer essa mensagem, eu precisei ler bastante livros, bíblias de estudo, várias bíblias de estudo, vários livros apócrifos. Eu coloquei aí para você ver quais foram os livros que eu li. Então, aí está o tema de hoje, que eu acredito que foi muito bom e edificante para você e também para mim, claro. Então, se você gostou do vídeo, faça assim. Se não gostei, pode fazer assim, certo? Pode criticar, não tem problema nenhum. Eu já falei para você que eu não trouxe aqui uma informação somente bíblica, mas eu juntei vários estudos de bíblias de estudo e de livros, alguns apócrifos, como os livros de Enoque e outros, mas esse vídeo é fruto da junção de todas essas informações. Deus abençoe, até a próxima. Se não é inscrito, inscreva-se. Já temos quase 5.000 inscritos, mas queremos, claro, crescer muito mais do que isso. Deus abençoe.